Todo mundo erra na vida, certo? Quem nunca errou na escolha das meias, ou chamou a professora de mãe quando estava na escola? O problema não é errar, mas errar em coisas que podem custar muito, mas muito caro. Veja a seguir alguns dos maiores e mais caros erros de digitação da história. Número 20. Metrô de Nova York. Em 2013, a cidade de Nova York decidiu aumentar o valor mínimo que os viajantes poderiam depositar em seus cartões de pagamento com desconto, de R$ 4,50 para $5. Para divulgar essa mudança, a cidade imprimiu 160 mil mapas e pôsteres para exibição nas estações de metrô. Infelizmente, as pessoas que criaram os pôsteres imprimiram com o preço em R$ 4,50 e não em $5. Sério, quantas pessoas devem ter conferido esses pôsteres e não perceberam esse erro? De qualquer forma, toda a tiragem teve que ser refeita, o que custou $500 mil. Número 19. Miss Universo Canadá. Eu nunca fui responsável por somar as pontuações de um Miss Universo. Deve ser difícil não se distrair. Foi o que aconteceu no Miss Universo do Canadá em 2013. Um erro da pessoa encarregada de somar as notas manuscritas dos juízes levou a concorrente errada, Denise Garrido, a conquistar a coroa. 24 horas depois, ele foi detectado e a pobre Denise teve que entregar sua coroa à verdadeira vencedora, Risa Santos. Denise, na verdade, tinha ficado em terceiro lugar. Número 18. Tragédia da ambulância de Sydney. Infelizmente, pior que os custos financeiros, erros de digitação podem levar à perda de vidas. Em 2013, em Sydney, na Austrália, uma criança de 18 meses adoeceu e um médico pediu uma ambulância para levá-la ao hospital. Infelizmente, o atendente que pretendia reservar a ambulância imediatamente às 9h14 escreveu o número 1 por engano, reservando a ambulância para as 19h14. Após meia hora de espera, o médico ligou novamente para conferir onde estava a ambulância. O homem, percebendo seu erro, enviou o veículo de imediato. Tragicamente, a criança entrou em parada cardíaca antes de a ambulância chegar. Essa tragédia levou a uma revisão total de como as ambulâncias são enviadas na Austrália, incluindo a verificação cruzada por um segundo operador e a confirmação do horário com o chamador. Número 17. O caro erro da Alitalia. Em 2006, a companhia aérea Alitalia causou um tumulto online ao cobrar passagens de Toronto ao Chipre por $39. Não era um desconto, mas sim um erro de digitação. O preço era de 3.900. Mais de 2.000 viajantes viram essa oferta e compraram as passagens antes que a empresa percebesse. Horrorizados, a empresa tentou cancelar as reservas, mas houve tumulto. No final, a Alitalia decidiu que seria melhor arcar com o prejuízo e honrar as reservas feitas, a um custo de 7,2 milhões para a empresa. Número 16. Amazon. Até os maiores gigantes do mundo da tecnologia podem cometer erros. Em março de 2017, um engenheiro que trabalhava na equipe de serviços web da Amazon deveria derrubar alguns servidores para manutenção. Infelizmente, um simples toque significou que ele derrubasse todo o data center da Virgínia, tirando do ar a maior parte dos serviços por 4 horas. Algumas das maiores empresas do mundo confiam na Amazon Web Services para suas operações na web, incluindo a Apple. As estimativas apontam que a perda de receita de varejo resultante dessa interrupção totalizou 150 milhões. Número 15. Nova York novamente. De volta a Nova York. Agora, ao Departamento de Educação da cidade. Em 2006, um erro de digitação na contabilidade levou a cidade a transferir o orçamento para o transporte educacional 2 vezes. O contador digitou um caractere extra ao preencher o formulário que solicita o dinheiro. O Fundo Geral da cidade, quem distribui o dinheiro, não percebeu o erro. O algarismo extra fez com que o software não reconhecesse que a solicitação era uma duplicata. Eles transferiram 2,8 milhões, em vez dos 1,4 milhão, que seria o correto. Número 14. O erro de digitação que salvou milhões. Até agora conversamos sobre pequenos erros que custam fortunas, mas esse aqui é um erro que na verdade economizou dinheiro. Em março de 2016, hackers conseguiram invadir o Banco de Bangladesh. Eles conseguiram roubar 80 milhões através de 3 transferências eletrônicas fraudulentas, fingindo serem uma fundação de caridade. No entanto, ao tentar um quarto golpe, eles escreveram uma palavra incorreta na solicitação do dinheiro. Escreveram Foundation no lugar de Foundation. Isso alertou os banqueiros, que rapidamente interromperam a transferência, economizando o banco de cerca de 870 milhões. Número 13. Macarrão racista. Em 2010, a Penguin Books da Austrália publicou The Pasta Bible, que incluía uma receita de tagliatelle e sardinha. Essa receita pedia um enfeite estranho: pessoas negras recém-moídas. Não, essa receita não estava sendo racista ou canibalista. Acontece que as palavras pepper e people foram trocadas em inglês.
Algo um pouco suspeito, já que People é significantemente diferente de Pepper. Quando um leitor se deparou com um erro, a Penguin decidiu reimprimir todas as 7.000 cópias em seu armazém, ao custo de $20.000 australianos. Ainda bem que ninguém chegou a tentar fazer a receita. Número 12. A Bíblia do Mal. Em 1631, a editora de livros britânica Baker Book House publicou uma Bíblia que acidentalmente reescreveu os 10 mandamentos. Por causa de uma palavra que faltava, essa Bíblia declarou que cometerás adultério. O parlamento britânico, indignado, multou a Baker por 3.000 libras e ordenou que todas as cópias do que ficou conhecido como a Bíblia do Mal fossem destruídas. É capaz de a pessoa que cometeu esse erro já tenha seu lugar garantido no inferno. Número 11. Lockheed Martin. No final dos anos 90, a gigante da aviação, Lockheed Martin, assinou um acordo multimilionário com uma Força Aérea Nacional não divulgada para construir aeronaves militares, C-130J. Contadores muito inteligentes projetaram o acordo para que o preço dos aviões aumentasse de acordo com a inflação. No entanto, na fórmula de inflação muito inteligente que esses contadores projetaram, alguém colocou uma vírgula com uma casa decimal longe do que deveria estar. Esse erro significava que o preço subiria a uma taxa muito menor que a inflação. A Força Aérea Nacional insistiu que o acordo foi realizado por escrito, significando que essa vírgula extraviada custou a Lockheed cerca de 70 milhões. Uma vírgula, entanto. Número 10. Typosquatting. Quem não cometeu um erro ao digitar o endereço na web de tempos em tempos? Os traficantes da web, conhecidos como typosquatters, compram os domínios de sites populares, digitados incorretamente com uma ou duas letras. Portanto, se você digitar o endereço errado, poderá acessar o site deles. Ao chegar lá, você vai receber um anúncio, fornecido pelo Google. O Google lucra com todos os anúncios que eles vendem, mesmo que estejam no site de um typosquatter. As estimativas dizem que a veiculação de anúncios em sites de typosquatting gera $497 milhões por ano ao Google. Número 9. Vencedor da loteria. Em janeiro de 2016, o funcionário da loja da Virgínia, Michael Donnelly, tentou vender a um cliente um bilhete de loteria da Powerball. Michael acidentalmente apertou o botão errado na máquina, produzindo um bilhete de loteria Cash for Life. O cliente não queria os bilhetes, então Michael pagou pelo erro. Ele comprou o bilhete com seu próprio dinheiro. Como você já pode esperar, esse bilhete acabou sendo o vencedor. Ele ganhou 7 milhões. Espero que esse cara que recusou comprar o bilhete premiado nunca tenha ficado sabendo disso. Número 8. Taylor & Sons. Companies House é um órgão governamental no Reino Unido que registra os detalhes de todos os negócios do país. Em 2009, um erro de digitação na Companies House os levou a publicar notícias de que uma empresa de engenharia galesa, Taylor & Sons, que estava em atividade há 124 anos, havia sido fechada. É um erro de digitação, porque a empresa que eles pretendiam anunciar havia fechado. Era chamada Taylor & Son, Son no singular. Os clientes abandonaram a Taylor & Sons em massa, pensando que havia falido, e foi o que aconteceu no final das contas, levando à perda de 250 empregos. O governo britânico teve que pagar a Taylor & Sons 14 milhões em indenização. Espero que eles tenham passado a checar melhor essas coisas. Número 7. Plantas frutíferas. Outro erro de digitação da história agora. Em 1872, o governo dos Estados Unidos queria isentar a importação de plantas de frutas tropicais. Infelizmente, quando a lei foi escrita, uma vírgula desonesta apareceu, isentando as frutas na frase em inglês. Algo como frutas, plantas tropicais e semitropicais. Essa vírgula acabou isentando todas as importações de frutas do imposto. A receita perdida por essa lei mal formulada foi de $2 milhões, que seria 40 milhões no dinheiro de hoje. Número 6. Destinos exóticos. Em 1988, quando a agência de viagem Sonoma, Banner Travel Services, decidiu publicar um anúncio nas páginas amareladas, eles conseguiram mais do que esperavam. Um erro de digitação levou o anúncio a divulgar destinos exóticos, sendo escritos como destinos eróticos. Isso certamente trouxe novos clientes, mas um pouco diferente do que o Banner queria. Eles perderam 80% de seus negócios. Banner processou as páginas amarelas em 10 milhões. Número 5. Todos são vencedores. Em 2007, uma concessionária de carros em Roswell, no Novo México, decidiu fazer um sorteio para envolver o seu público. Eles pediram a Force Events Direct Marketing Company, empresa de Atlanta, para imprimir 50 mil raspadinhas, com um cartão vencedor de $1.000. Eles imprimiram e os cartões foram enviados pelo correio. No entanto, de alguma forma, a gráfica imprimiu todos os cartões com um prêmio de $1.000, potencialmente custando à concessionária 50 milhões.
Obviamente, eles não puderam honrar isso e decidiram dar a todos um vale de $5 no Walmart. Número 4. Colar da Macy's. Em 2013, a Macy's quis veicular um anúncio por todos os Estados Unidos, promovendo um colar de $1.500, que estava à venda por $479. Pechincha. Para piorar um pouco, eles esqueceram do 9 no final do preço, levando o colar a $47. Aí sim, uma pechincha. Os compradores invadiram as lojas da Macy's para aproveitar essa oferta. As pessoas estavam até fazendo pedidos antecipados, com os estoques já esgotados. Ninguém sabe exatamente quanto a Macy's perdeu com esse erro. Eles cancelaram os pedidos antecipados quando perceberam o que havia acontecido. Aposto que eles conferem os seus anúncios 3 vezes agora. Número 3. eBay. Em 2007, uma garrafa de uma das cervejas mais raras do mundo foi vendida no eBay por uma mixaria. Tudo por causa de um erro. Uma garrafa de 155 anos da Alsop's Arctic Ale foi listada como Alsop's Arctic Ale, sem um P no final. O leilão não recebeu muitos cliques. Uma pessoa inteligente encontrou o leilão com o erro ortográfico e comprou a garrafa por $304. Ele então a republicou, vendendo por 500 mil. Aposto que o vendedor original precisou de uma bebida bem forte quando soube disso. Número 2. Mizuho. Em 2005, a empresa financeira japonesa Mizuho Securities introduziu uma nova empresa em seu portfólio, a empresa de recrutamento JCOM CO. Mizuho pretendia oferecer a JCOM 610 mil ienes por ação, aproximadamente $5.000. Infelizmente, um comerciante preencheu a caixa errada e as ações foram oferecidas a 1 ien por ação. Além disso, eles conseguiram oferecer 41 vezes mais ações à venda do que realmente existiam, a 1 ien por ação. Como assim? Tava todo mundo bêbado de saquê? Mizuho pediu à Bolsa de Valores de Tóquio que lhes permitisse cancelar as transações, mas Tóquio disse que não. O dano por esse erro de digitação, $340 milhões. Número 1. NASA. Em 1962, a NASA enviou a sonda interplanetária Mariner 1 rumo a Vênus. Infelizmente, a sonda nunca chegou lá, explodindo 5 minutos após a decolagem. O motivo? Um erro de digitação, é claro. Alguém esqueceu de colocar o ponto ou barra acima do R em algum lugar do software de orientação. Isso não parece grande coisa, mas aparentemente é o suficiente para destruir uma nave espacial. Custou à NASA $80 milhões, cerca de 630 milhões em dinheiro de hoje. E aí, qual foi o seu erro favorito? Algum erro de digitação já te deu dor de cabeça? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!